Boa noite, irmãos. Ixi, que boa noite, murcho. De novo, boa noite, irmãos. Agora sim. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Eu peço aos irmãos para abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Eu peço aos irmãos que sempre estejam orando por mim e pela minha esposa, né, colocando sempre a gente em oração, para que Deus possa estar sempre nos agraciando. O título dessa mensagem é Acesso. E talvez você vai me perguntar assim, mas acesso? Por que acesso? É acesso. E você pode se perguntar, mas acesso ao quê? O que é acesso? É um caminho, uma passagem, algo que te leva a algum lugar, talvez. Um corredor é um acesso, uma viela é um acesso, né? Uma escada é um acesso, não sei, algo que te leve a algum lugar, a um destino, né? Eu estou numa rodovia, você pega acesso para sair em tal lugar, pega um acesso, uma rua, uma paralela, né? E aí você pode perguntar, acesso ao quê? E aí eu digo aos irmãos, acesso à graça de Deus. Amém? Como os irmãos sabem, eu sou professor de karatê, eu fiquei muitos anos parado e tive a oportunidade de voltar ao ano passado. E algumas coisas que acontecem lá, no período que eu estou lá, às vezes eu olho e eu fico olhando e falo, poxa, aqui tem ensinamento de Deus aqui. E aconteceu uma situação que fez eu ficar pensando muito nisso. Um dos pais, conversando comigo, ele falou assim, olha, vocês têm uma consideração gigante aqui pelas crianças, pela comunidade, por todos que treinam aqui. E aqui é algo bom para a criança, para o meu filho. Eu vejo que vocês são pessoas do bem, são pessoas que profetizam amor, falam de Deus aqui. É algo bom, é um lugar agradável, é um lugar que você chega aqui, você sente uma paz, apesar de ser um lugar de arte marcial, onde geralmente no final dos treinos se tem luta um contra o outro. Quem olha de longe talvez pense, não, é uma sessão de pancadaria. E um dos pais chegou em mim e falou isso, o filho dele tem 8 anos. E aí ele falou assim, olha, tem vez que tem de 4 a 5 faixas pretas aí na frente, instruindo crianças de 8 anos. E ele falou uma palavra assim, ele falou, esse lugar é um bom acesso para o meu filho estar. E quando ele falou aquilo, na hora eu não peguei, mas depois eu fiquei pensando. Falei, poxa vida, assim é Deus com a gente. Deus, Ele coloca Ele à nossa disposição para nos guardar. Ele envia os seus anjos para nos guardar. E Ele nos dá acesso à graça dEle, que é de graça. Falei, que algo fantástico. E eu fiquei pensando muito nisso. Fiz algumas anotações, li algumas coisas também e saiu uma mensagem com o título de nome Acesso. Acesso aonde? Acesso à graça de Deus. E eu gostaria que os irmãos lessem Romanos 6, 23. Vai dizer assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E tem alguns caminhos para mim alcançar ali a graça de Deus, que é de graça. Ele não cobra. Ele pagou um alto preço de mandar o filho dele morrer na cruz por nós, mas nós temos acesso gratuito. Um dos caminhos, crer em Deus. Crer nele. Para receber a graça de Deus
basta crer. Se você crer, já é uma parte do acesso. Não há nada que nós possamos fazer para merecer a graça de Deus. Isso daí é fato, nós já temos que ter isso em mente. Tudo que eu fizer é em vão. Nada do que eu fizer será merecedor de Deus me agraciar. Porque Ele agracia se Ele quer. Não é assim? Eu não tenho uma autossuficiência que faça eu ser maior que Deus. Não existe isso. Então Deus nos agracia porque Ele quer nos agraciar. Nós só precisamos aceitar essa graça. Se nós cremos, provavelmente aceitaremos. E eu coloquei assim: Deus dá sua graça de graça. É algo que nós temos que pensar e lembrar sempre. Deus dá a sua graça de graça. E eu fiz algumas anotações. A justificação alcançada por nós, ao alcançarmos Jesus como Senhor e Salvador, basicamente ela tem um significado. Significa que fomos declarados inocentes. Quando nós aceitamos a Cristo, reconhecemos que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus Supremo, nos arrependemos, entendemos que somos pecadores, basicamente Deus olha para a gente e fala assim: eu perdoo o seu período de ignorância. Você está sendo inocentado. Mas tem que ser verdadeiro, o coração tem que ser puro. Basicamente é isso que está acontecendo. A justificação alcançada por nós ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador significa que fomos declarados inocentes. Você vivia num caminho de perdição, de pecado, rumando à morte. E aí você encontra Jesus e o reconhece como um Deus Salvador, um Deus Supremo, um Deus Criador, Deus que tudo pode. Se arrepende do seu pecado e Deus fala: eu te inocento. Vai, não peques mais agora. E por isso podemos estar na presença de Deus sem medo e permanecer firmes em nossas batalhas contra o mal. Quando nós acessamos a graça de Deus, nós podemos seguir firme na presença de Deus e continuar batalhando contra as obras malignas. Afinal, nós nunca devemos baixar nossa guarda. Afinal, sendo inocentados do pecado, não quer dizer que deixamos de ser pecador, mas Deus nos dá uma segunda chance. Afinal, sendo inocentados do pecado, não há como o inimigo nos vencer, se estivermos firmados em Deus, crendo na graça dele. Olha lá o que diz em Romanos 8:1. Vai dizer assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, caminhando com Ele, pedindo clemência, misericórdia, Deus é por ti. Não vai ter nenhum jugo desigual sobre a sua vida. Vai ter forças malignas querendo talvez te corromper. Mas você vai estar combatendo o bom combate ali com Deus. Deus vai estar por nós. A nossa vida mudou completamente ao ouvirmos a boa notícia da vinda de Cristo. Hoje temos acesso às bênçãos adquiridas por Ele, através dEle. Através de Jesus, através dEle entender o chamado que Ele tinha, que era vir e morrer pelos nossos pecados. Através desse ato de amor, temos acesso às bênçãos de Deus. E se nós caminharmos em obediência, crendo em Deus, meditando na palavra de noite, buscando, orando, guardando a tua verdade em nosso coração, as bênçãos do Senhor, elas vêm até nós. Talvez não as bênçãos que nós queremos. O ser humano tem muita mania de olhar para outras pessoas, para outras situações que acontecem com as pessoas e falar: por que não acontece comigo? Não, não é isso. Mas Deus será um abençoador sobre a sua vida.
Ele vai te prover comida, Ele vai te prover um teto, Ele vai te prover trabalho, Ele vai te prover uma família nos caminhos do Senhor, uma família disciplinada. Ele vai te prover. E aí eu coloquei algumas anotações. Infelizmente, muitos não aprendem os ensinamentos da Bíblia e sim se prende a dogmas criados pelos homens. E assim vivem nas trevas, no caminho do mal. Muitos não estão dispostos. Ou às vezes até teve a alegria e teve o acesso à graça de Deus. Mas em algum momento ali, por não sei o motivo, se corrompe, crê em dogmas, crê no homem. A ninguém foi concedida a capacidade de criar doutrinas na igreja, porque a Bíblia já contém tudo o que nos diz respeito. Dá uma olhadinha, 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14. Timóteo sumiu, irmãos. Cadê Timóteo? Vamos na do celular. 2 Timóteo 3,14. Do 14 ao 17. Vai dizer assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Lembra que eu falei? Acesso à graça de Deus. Qual que é uma das etapas desse acesso? É crer. Mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha o que vai dizer. A ninguém foi concedida a capacidade de criar doutrinas na igreja, porque a Bíblia já contém tudo o que diz respeito. Tudo que a Bíblia diz aqui é para que o homem faça boa obra no nome de Cristo. É necessário ensinar a palavra de Deus aos perdidos. E aí eu coloquei uma pergunta: quem é o homem para usurpar o lugar do Espírito Santo, o qual já ditou aos autores bíblicos tudo o que eles precisavam ministrar? Quem é o homem? Para muitas vezes negar o acesso à graça de Deus, uma graça que é de graça. Quem é o homem? Para falar, para ter voz mais altiva ou tentar ter mais autoridade do que o próprio Espírito de Deus? Veja bem, o título da mensagem: acesso. Acesso aonde? A graça de Deus. Algo que é de graça. Lá no passado, os nossos irmãos na fé, ele não tinha essa facilidade em falar com Deus diretamente. Ele precisava de ter pessoas que faziam essa aproximação. Tinham sacerdotes, tinham pessoas. Ele não podia ir lá simplesmente orar a Deus, né? Hoje, isso é possível. De graça. Cada um de nós que entendemos, que cremos, que aceitamos que Deus é o Deus Supremo, Criador, que Ele é o Salvador, Ele é o Criador de tudo, tem acesso a isso. Basta somente crer e terá acesso à graça de Deus. A Bíblia é um livro fechado, por isso jamais pode conter novos preceitos.
Dá uma olhadinha, Apocalipse 22, 18. Essa é fácil achar, né? Essa daqui a Bíblia não perde. Apocalipse 22, 18 e 19. Vai dizer assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Veja bem, muitas pessoas hoje têm perdido o acesso à graça de Deus, a graça que é de graça, por muitas vezes estar crendo em pessoas que estão dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita. A Bíblia tem que ser relida, reinterpretada. A Bíblia, não, irmãos, não precisa. E muitas pessoas têm perdido o acesso à graça de Deus por isso, porque têm se alimentado de não verdades. E aí não tem aproximação com Deus, não consegue se consultar com Deus, não medita na palavra, Deus não se revela, e a pessoa se alimenta de coisas que não é para se alimentar. Acesso à graça de Deus é algo gratuito. Deus não cobra, não tem pedágio, você não paga. Só que muitas pessoas, mesmo sendo de graça, têm deixado de acessar. A Bíblia é um livro fechado, por isso jamais pode conter novos preceitos. Ela deve ser lida com atenção para que o próprio Deus dê seu testemunho da sua palavra. A Bíblia, do começo ao fim, é o testemunho de Deus. É o que Ele fez pela nação, é o que Ele faz pelo ser humano. Aqui é Deus se revelando e mostrando: olha, eu sou esse Deus, eu faço isso. Se você duvida, deixa comigo que eu consigo fazer. Se você não crê no impossível, eu faço o impossível. E aqui tem coisas impossíveis. E Deus usa homens, humanos, naturais, para fazer coisas impossíveis no nome dEle. Quando uma pessoa decide o que deve ser aceito ou não na igreja, ela já se encontra num período de desanelo com Deus. Quando ela começa a tomar essas decisões. Quando uma pessoa decide o que deve ser aceito ou não na igreja, ela já se encontra num período de desanelo a Deus. Ela já tem perdido o acesso à graça, que é de graça. Por quê? Porque aí ela começa a viver do achismo. Eu acho que isso daqui não é bom, eu acho que isso daqui não é de Deus. E quem acha muito não acha nada. E muitos de nós estamos nessa situação. Estamos pensando que estamos tendo acesso à graça de Deus, que estamos sendo agraciados por Deus, mas não estamos. As orientações bíblicas destinam-se ao nosso bem-estar, agora e no futuro. Por isso, o Senhor há de fazer saltar aos nossos olhos as revelações dele. Então saberemos agir. Mas como Deus vai fazer saltar as revelações dele aos nossos olhos? Como Deus vai fazer saltar em nosso coração a direção dele para nós? Meditando, lendo a verdade, lendo as Escrituras. Cada dia mais, dando um passinho mais no acesso à graça de Deus, que é de graça. Cada dia mais pedindo para Deus: Senhor, me ajuda a ter fé. Senhor, me ajuda a crer mais. Procure ler a palavra e meditar nela, e seremos bem-sucedidos em tudo. E é engraçado, né? Quando a gente fala de bem-sucedido, atrelamos a dinheiro, mas não. Dá uma olhadinha, Salmo 1, verso 1, do 1 ao 3.
Vai dizer assim, ó, Salmo 1, todos acharam? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E o 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Procure ler a palavra e meditar nela, e você será bem-sucedido, porque Deus vai ser contigo. As pessoas vão ver, através das suas atitudes, através do seu exemplo, que você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa onde está, não tem confusão, está sendo bem-sucedido. Você é uma pessoa que professa a palavra da verdade. Você é uma pessoa que sempre tem um direcionamento ali de Deus, algo diferente para a vida daquela pessoa, está sendo bem-sucedido. No seu serviço, você chega a estar a maior bagunça, todo mundo doido, você chega, a paz chega com você, está sendo bem-sucedido. Na sua casa, quando você chega, quando você adentra, as coisas se resolvem, se tranquilizam, está sendo bem-sucedido. Tem meditado na palavra de Deus de dia e de noite, não tem tirado Deus do foco principal da sua vida. E se você for somando pontos, são acessos para a graça de Deus. A graça de Deus não é algo que você entra uma vez lá e já era, só agraciado. Não, todo dia você tem que estar adentrando ali, todo dia você tem que estar tendo acesso àquela graça, aquela coisa surpreendente, aquela sensação maravilhosa, o primeiro amor, sempre tem que estar ali. O ser humano, ele sempre pende para o que é mais fácil e mais simples. Deus, ele é fácil e simples, só que ele requer de nós algumas atitudes. Meditar é uma delas, meditar nas Escrituras, orar, são coisas que ele vai pedir para nós como cristão. Mas isso não é um preço a ser pago, né? É algo que tem que ser natural a nós, não é uma cobrança de Deus, não é um jugo, um crédito pesado. Para alguns é, né? Eu sei que para alguns vai falar que é, mas não era para ser assim. Por quê? Porque Deus dá a graça dele de graça. Ele pegou o seu filho e falou assim, ó, vai lá, porque a gente tem que dar um jeito de salvar essa população. E deu uma missão para o filho dele, e o filho dele veio e fez com maestria. Ali teve um preço caríssimo a se pagar por nós. Mas ele dá a graça dele de graça, e muitas vezes nós colocamos pesos como se fosse algo inconquistável. Está terminando já, tá, irmãos? Ao se sentir impedido de assumir o seu lugar em Cristo por causa do seu passado, geralmente é o que acontece com a gente, né? Nós sempre vira e mexe, o nosso passado vem à tona, parece que é algo para nos desconcentrar, né? Algo para nos tirar do foco do acesso à graça, de graça. Parece que sempre tem alguma coisa que faz lembrar, mas você era assim, você era assado, você fazia assim. É algo impressionante. E muitas vezes ficamos ali pairando sobre aquilo, em vez de afastar. Ao se sentir impedido de assumir o seu lugar em Cristo por causa do seu passado, lembre-se, ao receber Jesus, né, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos ali inocentados daqueles mal, daquele nosso período de engano. Nós estávamos vivendo num período de escuridão, de trevas, e fomos inocentados. Se você reconheceu Cristo verdadeiramente, Deus, ele olha para você e fala, eu te perdoo.
para mim acabou, tudo que você fez, vida nova agora. É como ele falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E o que ele fala depois para a mulher? Vai, não peques mais, não é assim? É a mesma coisa ele fala para nós. Poxa, que alegria, o céu se alegra quando um pecador reconhece que ele é pecador e aceita Cristo. Há festa no céu. E Deus olha para nós e fala assim, eu apago tudo isso daí que passou. Você não vai esquecer do seu passado. Não vou te dar uma amnésia, não é isso. Você não vai esquecer, isso daí vai servir de memorial para você saber quem você era e quem você é em Cristo. Os nossos pecados antigos não existem mais. E aí agora o que eu falei, né? Agora o mal sempre virá com suas mentiras para nos impedir de ser a bênção que a morte de Cristo nos fez ser. Basicamente é isso. O mal sempre vai dar o seu jeitinho de nos fazer voltar lá no passado para parecer que a morte de Cristo não valeu de nada. E muitas vezes vamos aceitar isso. E está errado. Estamos perdendo o acesso à graça de Deus. Porém, tome a sua posição, tomemos a nossa posição como bom despenseiro de Deus. Olha lá, 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Para quem gosta do Velho Testamento, eu estou bem no Novo hoje, né? 1 Pedro 4:10. E vai dizer assim, ó, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E olha o que eu coloquei. Porém, tome a sua posição como bom dispenseiro de Deus, como um bom filho de Deus, como um bom guerreiro de Deus, como um fiel de Deus, um valente de Deus. Nós devemos tomar a nossa posição. Quando Deus nos agracia, quando Deus nos dá essa graça que é de graça, Ele está dando para nós, e nós devemos tomar essa posição. Poxa, eu sei o preço que Jesus pagou na cruz para me libertar. Então agora, eu não vou largar não. Agora eu vou querer sempre estar acessando essa graça. Sempre vou querer estar nos átrios do Senhor. A graça que operou e continua operando em nossa vida não é menor do que a de qualquer salvo. Deus não dá o seu Espírito por medida, mas abundantemente. Deus ele não mede. Para o Felipe, eu vou dar 5% do meu Espírito. Para o pastor Rai é pastor, eu vou dar 65% do Espírito para ele. Não, Deus não é assim. Todos aqueles que buscar a Deus, que meditar na sua verdade, que for constante, que for um servo fiel, Deus dá deliberadamente. Basta nós estar constantemente acessando a graça de Deus. Deixe que o Santo Espírito abra o seu entendimento nas Escrituras e passe a ser e fazer tudo o que Deus fala a seu respeito. Deixa o Espírito Santo aí te conduzir. Vai dando brecha. Vai pedindo para Deus, Deus, eu quero acessar sempre a sua graça, eu quero estar sempre aí. Eu quero estar sempre nos teus átrios. Vai falando para Deus isso. E vai deixando o Espírito Santo te conduzir a isso. Não importa a sua função na vida secular, né? No dia a dia, não importa a sua função, sua posição social, né? Sua classe. O Senhor o constituiu despenseiro dos céus. Somos diferentes, pois provamos a salvação. É isso. Nós temos que ser conhecedor da verdade de Deus.
temos que saber o significado da morte na cruz, do que é viver a eternidade com Deus. Temos que correr atrás dessas coisas, buscar constantemente, não olhar para trás, não pôr a mão no arado ali e olhar para trás, não abandonar Deus, não deixar de meditar. Devemos estar constantemente buscando a Cristo. Sei que nos dias de hoje não é fácil, tem muitas distrações, mas, irmão, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com pessoas do passado, homens e mulheres de Deus que estão relatados na Bíblia, lá também tinham distrações. Talvez distrações até piores do que tem hoje, ou talvez menores, mas tinha distração. O problema é que o ser humano é ser humano. Desde quando foi criado o mundo, quando foi criado o ser humano sempre quer dar um jeitinho. Não é só o brasileiro que dá um jeitinho. Muitas vezes nós pensamos que o brasileiro, no mundo inteiro, o brasileiro é o único que quer dar o jeitinho. Não, irmãos, o ser humano ele quer dar jeitinho. O ser humano ele quer esconder o seu pecado. O ser humano, se ele se deixar, ele quer mostrar o pecado dos outros para o seu ficar cada vez mais escondido. É o ser humano. Quer levar vantagem em tudo. É coisa do ser humano. E é por isso que nós temos que estar sempre anelado a Deus e buscando a Deus para que esse homem não saia. Porque o ser humano é egoísta. O ser humano é mentiroso. O ser humano é tudo que não prestar, o ser humano quer ser. Se o ser humano não arrumar uma briga constante ali com a carne, ele nunca vai deixar de ser uma má pessoa. Eu tenho pessoas que eu conheço, até da família, que tem muita mania de falar, mas eu não roubo, eu não mato, eu não estupro, assim que fala, estupro. Irmão, você pode não fazer nada disso daí, mas pecado é pecado. Tem tamanho para pecado, tem isso. O mesmo pecado de uma pessoa que rouba e uma pessoa que mente, para Deus é pecou e já era. E muitas vezes nós ficamos querendo dar tamanho para as coisas, dimensionar as coisas, e esquecemos que o nosso objetivo tem que ser alcançar cada vez mais a graça de Deus que é de graça, crer mais em Deus, ouvir mais. O ser humano ele tem 2 ouvidos para ouvir mais, e uma boca para falar menos, mas tem irmãos que parece que tem 4 bocas e um ouvido só, às vezes nem ouvido tem. É a verdade, irmãos. A gente fala assim, brincando, mas é a verdade. Tem pessoa que é difícil. E olha para a gente, olha para você aí. Será que não é você uma dessas pessoas? Será que não sou eu? Temos que olhar, estamos perdendo às vezes a salvação por bobeira, por meninice, coisa que às vezes é só a gente olhar para nós, achar o nosso erro ali e se consertar, e aí vamos acessar o quê? A graça de Deus. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas o final vai ser significante para nós. E agora, para fechar, a palavra de Deus declara que temos de nos gloriar na esperança da glória de Deus. Quando eu estou falando gloriar aqui, não estou falando de glória para nós, mas de nos alegrar com a glória de Deus. Nos alegrar que Deus é o Deus supremo, o Deus criador. Quando nós olhamos para as religiões, até dentro das artes marciais, quando você vai olhar a filosofia do karatê, por exemplo, qual que é a filosofia central? É o homem achar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. É o homem alcançar a longevidade de vida. A filosofia é essa. Basicamente, a filosofia das artes marciais está pautada em Deus. Porque qual que é o nosso motivo, a nossa razão de viver? Passar a eternidade com Deus. Quase tudo, ou se não for tudo, o final quer isso, quer ser salvo.
Talvez eles creem de uma maneira diferente, mas o final deles é isso, é uma salvação. Para quê? Para não passar o resto da vida sofrendo. Tudo é isso. A glória de Deus, ela o quer cheio de poder, brilhando com a luz de Cristo e pronto para ajudar as pessoas que precisam se achegar a Deus e resolver qualquer problema. E aqui, para fechar, a nossa posição diante do Senhor é imutável, portanto, represente-o com sinceridade e amor. Amém? Que nós venhamos entender que o caminho para o cristão é o acesso. Que acesso, Felipe? O acesso à graça de Deus. E como que eu acesso? Crendo em Deus, buscando Deus, procurando saber quem é esse Deus que nós tanto falamos. Esse é o caminho. E eu pago para acessar esse lugar, porque para você ir num cinema hoje você paga, para você ir num show você paga, né? Dependendo se você vai assistir um pastor que está na mídia aí, às vezes você tem que pagar para ir lá assistir a pregação. Para ter acesso à graça de Deus, eu pago? Não, ela é de graça. A única coisa que você precisa é um coração para crer em Deus. Nada mais. Amém? Curve a cabeça e feche os olhos. E eu convido o pastor Rai já também. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, agradeço a Ti, Senhor Deus, por essa mensagem que tem como objetivo, Senhor Deus, mostrar para nós que o caminho é Te buscar dia e noite, é estar sempre meditando na Tua verdade, é estar sempre pedindo clemência dos céus, pedindo misericórdia a Ti, para que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre tendo acesso à graça de Deus, a graça que é de graça, e muitas vezes nós colocamos pesos que o Senhor não coloca. Pai, que o nosso coração venha estar aberto, Senhor Deus, e que nós venhamos entender que sempre precisamos estar buscando a Tua graça. É isso que eu peço a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Amém, irmãos? Agradeço o pastor Rai. Irmãos, eu queria trazer uma mensagem aqui, sempre de você vai vencer, mas as mensagens que vêm para mim é sempre de puxão de orelha. Eu já falei isso para o pastor Rai, mas é difícil, irmãos. Amém. Amém. Obrigado, filhote.